a história de cada deus e de cada crença surge de formas diversas e bem peculiares. Uma divindade pode representar muitos povos ou poucas pessoas de uma pequena aldeia. E quando culturas são esmagadas, como a de muitos povos que, junto a alguns de seus membros, foram parar por motivos diversos nos Estados Unidos da América, alguns desses deuses podem ser aniquilados. Mas se uma pessoa que seja lembrar-se dele, esse deus continuará a existir. Deuses Americanos, de Neil Gaiman, traz essa questão ao centro da narrativa e coloca esses deuses tradicionais que vieram de outros povos ao lado de deuses que, por assim dizer, foram criados ali naquela realidade capitalista dos Estados Unidos, que tem muito a ver com o dinheiro, o status, a violência e principalmente o poder, que parece reunir todas essas outras características. Substantivos que, em sua breve menção, parecem muito mais poderosos do que deuses que já estão sendo esquecidos, assim como seus povos que estão morrendo. Para esses novos deuses, os deuses de tradições de outras culturas já são impotentes, já são muito pequenos e eles podem muito mais. Mas embora esses deuses mais antigos sejam considerados ultrapassados pelos novos, a gente vai notar que um e outro acaba tendo pontos em comum. Mas a pergunta que fica é, será que nem os deuses estão imunes a isso? Aguarda aí que depois da vinheta você vai saber o que eu achei sobre essa, que pra mim é uma grande obra-prima da literatura. Shadow passou 3 anos atrás das grades e um pouco antes de sair, o que ele mais esperava era encontrar sua amada esposa Laura. O que infelizmente não foi possível graças a uma reviravolta que acontece já no início da história. Ele conhece então o Wednesday, que na verdade é o deus Odin, de quem eu falarei um pouco mais durante essa resenha, e é um senhor um tanto peculiar que ele chama Shadow para trabalhar com ele, pedindo que ele nunca pergunte demais sobre o que ele tem que fazer. Eles dois iniciam então uma jornada por lugares diversos e nem sempre tão mencionados dos Estados Unidos, em situações na maioria das vezes estranhas, principalmente para Shadow, que costumava ser cético em relação a essas coisas, buscando convencer e reunir deuses velhos para participar de uma guerra que ele diz que está por vir com deuses novos, que na verdade no livro é um momento de tempestade. Os velhos deuses, que tinham ao seu lado a tradição e a fé de uns poucos, duelariam com os deuses novos, que causavam frição pelo que aparentavam conceder a quem acreditasse neles. Eu achei essa uma alegoria sensacional para mostrar como os valores do capitalismo e, na verdade, todos os valores daquelas coisas que são mais materiais e que se esvaem no momento que a vida acaba, costumam hoje se sobrepor à sobrevivência das mitologias. Expressão mais fortes de culturas que, naquele país que as massacrava, foram aos poucos morrendo. E isso faz com que a gente se pergunte qual é a real força de uma lenda. Inclusive é interessante discutir como que as culturas dominantes por vezes se apropriam de mitologias já existentes em outras culturas e religiões. E como isso, por exemplo, é uma das principais características da cultura cristã. Um ótimo exemplo é a Íster, deusa que aparece na história e que na verdade é originada da deusa Eostre, deusa que representa a fertilidade, o renascimento e o amor nas mitologias anglo-saxã, nórdica e germânica, e que acabou sendo apropriada pelas festividades judaico-cristãs da Páscoa, que acabou por tornar a lenda das distribuições dos ovos coloridos em um negócio muito rentável. Talvez seja essa uma forma de converter deuses antigos em deuses novos. Não acham? Shadow, o personagem central de Deuses Americanos, como eu disse, não costumava ser um cara que acreditasse tanto nas coisas espirituais. Mas ele foi aos poucos, com esse trabalho que o Wednesday Odin deu a ele acabava por vivenciar coisas que a própria razão dele duvidaria, mas ele estava passando por tudo aquilo. Então ele passa a ter uma nova visão daquelas coisas, porque ele as vivenciou, não foi alguém que contou para ele. A cada sonho que ele tinha ou visita a um novo Deus, ele percebia o quão real era aquela nova realidade que antes ele duvidava tanto. Mas Shadow é um personagem que ainda assim ele guardava o seu próprio mistério, tanto que há decisões e posicionamentos que ele foi tomando durante toda a narrativa que me fizeram pensar demais.
Aliás, o mais incrível que aconteceu comigo em relação a esse livro é que o Shadow, de todos os personagens literários aos quais eu me apeguei, é muito diferente de tudo aquilo que eu sou na vida. E ainda assim eu tive muita empatia por ele em quase todos os momentos. E quando eu estava falando sobre o que eu estava lendo para as pessoas mais próximas, eu dizia: leia, você vai amar o Shadow. Ou seja, né, gente, foi amor demais. Ele é realmente um personagem interessantíssimo, cheio de camadas, embora ele seja apresentado pelo Neil Gaiman desde o início de uma forma que você percebe que ele é um cara simples, mas você vai descobrindo mais e mais sobre ele ao decorrer dessa história. Já o Wednesday, que é o deus Odin, que é o principal deus da mitologia nórdica, também conhecido como o pai de todos ou o enviado do Senhor da Guerra, é outro personagem central interessantíssimo nessa história. Na sua gênese, o deus Odin, além desses papéis que eu já citei, também é o deus da sabedoria, da poesia, da profecia, da morte, da magia, da vitória e da caça. Pouco poderoso, né? Na lenda sobre o deus Odin ainda diz que no final dos tempos conduziria os deuses e os homens contra as forças do caos na batalha do fim do mundo, que é o Ragnarok, que nada mais é que o destino ou o crepúsculo dos deuses. E não teve como eu não relacionar essa origem dele ao que acontece na história de deuses americanos, que ele está reunindo deuses para uma guerra. De certa forma, isso seria um fim para esses deuses. Eu achei isso de uma força incrível. E é Neil Gaiman, né, gente? Então eu não vou ficar aqui dizendo ai, foi perfeito, porque vocês sabem o quanto eu amo Neil Gaiman. Então certas coisas que vêm dele não surpreendem mais uma leitora apaixonada, né? É algo muito bom, alegoricamente falando, e na história é perfeito. É mais um motivo para você ler. Um questionamento que inevitavelmente surgiu na minha leitura foi: por que o Shadow? Que poder Odin via nele, já que ele parecia ser o homem mais simples do mundo? Deuses Americanos é uma obra interessantíssima, porque ao mesmo tempo que ele aproxima antigos mitos da realidade dos comportamentos humanos, converte em novos deuses pessoas que se entregaram à sociedade do consumo. E a guerra consiste em justamente confrontar esses grandes poderes que são a fé nas mitologias trazidas pelos povos que vieram à América e a absorção da cultura americana imposta. E com isso, Neil Gaiman nos faz pensar onde está assentada toda a nossa realidade de colonizadores e colonizados. Pois se cultura é poder, o apagamento das antigas culturas é a morte de tudo que ela comporta. E isso é assustador. A leitura, apesar de não ter sido exatamente rápida, ela foi bem intensa e nada cansativa, porque eu vi algumas pessoas comentando que ela poderia ser cansativa, lenta, apesar de ter sido uma história que eu demorei bastante lendo. Quando eu estava nela, eu avançava muitas páginas de uma vez. Como eu posso explicar um pouco dessa leitura não tão rápida, é que enquanto eu lia, eu ficava curiosa por conhecer mais sobre os deuses, então eu pesquisava. Eu gostava de ler no meu próprio ritmo. Eu anotei diversas coisas no livro, gente. Ele tá cheio de post-it, com citações. O livro foi originalmente publicado nos Estados Unidos em 2001 e essa edição, que aqui no Brasil foi publicada pela editora Intrínseca, é considerada a edição preferida do autor. Porque, segundo o próprio Neil Gaiman, ela tem 12 mil palavras a mais. Foi um trabalho conjunto ali dele com a editora e que ele conta aqui num texto que tem um pouco antes de começar a história. Ele conta que foi um trabalho imenso, mas que acabou dando certo e que ele se orgulha bastante dessa versão. Então, assim, claro que minha primeira leitura foi nessa edição preferida do autor, mas eu acredito que se você já leu em outra edição, também seja interessante reler essa daqui. Garanto a vocês que tá maravilhosa. Além de tudo, essa edição ela tem extras interessantes. Ela conta com um pós-fácil que conta um pouco mais ali da história, algo curtinho, mas muito bom. Também tem agradecimentos feitos pelo autor, uma entrevista com ele que conta diversos detalhes sobre deuses americanos, que eu acredito que seja interessante. Você terminou de ler e vai saber um pouco mais sobre aquilo. E ainda tem um texto maravilhoso, porque afinal é Neil Gaiman, né? Chamado Como Você Ousa, em que ele conta um pouco como é que ele teve coragem de falar sobre os Estados Unidos com tanta propriedade, sendo que na verdade ele é inglês.
Essa é uma edição que vale muito a pena ter na sua estante. E se você quiser comprar, eu vou deixar aqui embaixo, como sempre, os links, que vocês já sabem que comprando por eles, vocês ajudam o canal com uma pequena comissão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui embaixo se vocês gostam do Neil Gaiman, se vocês ficaram com vontade de ler Deuses Americanos ou se vocês já leram, o que é que vocês gostaram, se vocês concordam ou discordam com o que eu disse aqui. Vamos conversar nos comentários. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhe para os seus amigos, assim o canal sempre vai crescer e é isso que queremos, né? Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.